Você está em silêncio, mas está gritando por ajuda. Quantas vezes você já se sentiu assim, preso dentro de si mesmo, sufocado pelas próprias emoções, sem conseguir expressar o que sente, mas desejando desesperadamente que alguém note, que alguém perceba o seu grito mudo? O silêncio parece proteger, mas, na verdade, é uma prisão invisível. E o que dói mais é que muitas vezes ninguém percebe. Hoje, eu quero que você fique comigo até o final desta jornada, porque o que vamos falar aqui não é sobre filosofia distante, nem sobre conceitos inalcançáveis. É sobre você, sobre como o silêncio pode ser o reflexo mais puro do seu sofrimento, mas também o portal mais poderoso para a sua transformação. Deixe-me te perguntar, por que você esconde tanto o que sente? Porque mesmo sabendo que há algo dentro de você pedindo socorro, você continua calado. Talvez seja o medo de parecer fraco. Talvez seja aquela velha crença de que ninguém se importa. Ou quem sabe você simplesmente não saiba como colocar em palavras essa dor tão íntima. Mas os antigos estoicos já falavam sobre isso, mesmo sem usar essas palavras. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E veja, o seu silêncio é uma opinião. É a crença de que não vale a pena se expressar, de que ninguém entenderia. O seu grito silencioso é, na verdade, um julgamento sobre si mesmo e sobre o mundo. Hoje, eu quero que você questione isso. Será que esse silêncio é mesmo proteção ou é prisão? Será que manter essa dor só para você está te tornando mais forte ou está te corroendo por dentro? Deixe nos comentários qual é o grito silencioso que você tem guardado há tanto tempo. Só de escrever, você já começa a quebrar essa parede invisível que te separa do mundo. Este vídeo não é só mais um conteúdo na internet. É um convite para que você olhe com honestidade para a sua alma, com coragem para os seus medos e com compaixão para a sua dor. Aqui, neste espaço, você não precisa fingir força, nem sufocar suas emoções. Aqui, você pode simplesmente ser humano. O silêncio pode ser sábio, como ensinava Sêneca. Falar quando se deve calar é imprudência. Calar quando se deve falar é covardia. A grande pergunta é: você está calado por sabedoria ou por medo? Esta reflexão vai nos acompanhar por toda a nossa jornada de hoje. Prepare-se, porque vamos caminhar juntos por este território delicado, onde o silêncio esconde gritos, onde a dor silenciosa precisa ser acolhida e onde a filosofia estoica não é um escudo que te afasta das emoções, mas uma ponte que te ajuda a atravessá-las com coragem, clareza e serenidade. Este é o momento de romper o silêncio, ainda que seja apenas dentro de si mesmo. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar como usar a sabedoria estoica para transformar esse grito silencioso numa força tranquila, serena e, sobretudo, livre. Vamos juntos. Você sente, mas não fala. Sofre, mas não compartilha. E o tempo vai passando, levando junto a sua energia, sua vitalidade e, aos poucos, até sua esperança. Esse silêncio pesado se transforma em uma armadura invisível. Por fora, você parece bem, funcional, responsável, mas por dentro existe um universo em colapso, um grito abafado, como um nó que aperta a garganta e não se desfaz. Por que isso acontece? Por que preferimos o silêncio à expressão, a solidão à vulnerabilidade? A resposta está profundamente enraizada em nós. No medo de sermos julgados, rejeitados, incompreendidos. Talvez você tenha aprendido desde cedo que demonstrar fraqueza é perigoso, que não se deve incomodar os outros com as próprias dores. Assim calou-se e fez do silêncio o seu abrigo. Mas veja, o abrigo também pode ser uma cela,
O que inicialmente parecia proteção acaba se tornando confinamento. O estoicismo nos convida a olhar para isso de forma honesta, não para condenar o silêncio, mas para entendê-lo. Marco Aurélio escreveu: "O que está em nosso poder? Nossos pensamentos." E o silêncio é um pensamento transformado em hábito, um hábito que, sem perceber, te mantém aprisionado na dor. Quantas vezes você já desejou que alguém perguntasse com genuína atenção: "Está tudo bem?" E, mesmo quando perguntam, você sorri, diz que sim e esconde novamente o que sente. Por quê? Talvez porque você mesmo não saiba como falar, talvez porque ache que não vale a pena, ou talvez porque a dor já tenha se tornado tão familiar que você nem percebe mais que está gritando em silêncio. A filosofia estoica nos ensina que não devemos depender da validação dos outros, mas também não nos obriga a carregar tudo sozinhos. O sábio não é aquele que nega sua humanidade, mas aquele que a reconhece e a administra com virtude. E a virtude, nesse caso, é a coragem de encarar a própria vulnerabilidade. Imagine-se diante de um mar revolto. Você pode tentar ignorar as ondas, virar de costas para elas, ou pode aprender a navegar, mesmo com medo. O silêncio é como esse mar. Parece calmo na superfície, mas esconde correntes perigosas e profundas. E se você continuar ignorando, pode ser tragado por elas. Por isso, neste momento, eu te convido a olhar para o seu próprio mar interior. Quais são as correntes silenciosas que te arrastam? Quais são as dores que você preferiu não nomear? E se, pela primeira vez, você se desse a chance de reconhecer que está sim gritando por ajuda, ainda que ninguém consiga ouvir? O estoicismo não é sobre sufocar emoções, é sobre compreender e direcioná-las. Não é sobre vestir uma máscara de invulnerabilidade, é sobre cultivar a força serena que nasce do autoconhecimento. E então, por que continuar calado? O que ainda te impede de permitir que sua dor encontre uma forma de ser acolhida, compreendida e, aos poucos, dissolvida? Pense nisso e continue comigo nesta jornada. Ainda temos muito a explorar. E eu quero te mostrar que há um caminho, além do silêncio, um caminho onde o grito se transforma em sabedoria e a dor em serenidade. Você percebe como o silêncio molda seus dias? Como ele esconde aquilo que você teme encarar? O silêncio não é apenas ausência de palavras. Ele é, muitas vezes, a presença sufocante do que foi reprimido, do que não teve espaço para ser expressado. Ele é o reflexo das vezes em que você quis dizer: "Eu não aguento mais", mas escolheu dizer: "Está tudo bem". E quanto mais você faz isso, mais o silêncio se enraiza, mais ele se torna parte da sua identidade. Até que chega um momento em que você nem sabe mais quem seria sem ele. Quem é você sem esse peso que carrega todos os dias? Os estoicos entendiam que o sofrimento humano nasce muito mais da resistência do que da dor em si. Epicteto dizia: "O homem não se perturba com os acontecimentos, mas com a visão que tem deles." E o que é o seu silêncio senão a sua visão de que não deve perturbar os outros com suas dores? Que não deve parecer fraco? Que não deve ser vulnerável? Mas e se eu te dissesse que, na filosofia estoica, a verdadeira força não está em esconder, mas em acolher, em compreender o que você sente, em assumir a responsabilidade pela sua vida emocional e em decidir conscientemente como irá agir a partir disso? Veja, não estou dizendo para você sair contando suas dores para todo mundo, não se trata disso. Trata-se de não permitir que o silêncio te consuma, que ele se transforme na prisão definitiva da sua alma. Trata-se de reconhecer, antes de tudo, para si mesmo: sim, eu estou sofrendo. E a partir daí, tomar as rédeas da sua vida emocional. Na modernidade, somos ensinados a performar felicidade, a manter as aparências,
a mostrar uma versão sempre forte e inabalável de nós mesmos, enquanto por dentro estamos à beira do colapso. E aí você começa a se afastar das pessoas, a criar muros, a deixar que o isolamento se torne mais confortável que a conexão. Mas eu te pergunto, será que esse isolamento está mesmo te protegendo ou está te matando aos poucos? A filosofia estoica nos lembra que tudo aquilo que não controlamos, não devemos deixar que nos escravize. E o que você não controla, muitas vezes, são as emoções que crescem silenciosas, porque não foram reconhecidas nem compreendidas. Por isso, o autodomínio, tão valorizado pelos estoicos, começa exatamente aqui, na coragem de olhar para o que está escondido. No ato de parar, respirar e perguntar a si mesmo: o que eu estou sentindo de verdade? Porque tenho medo de admitir que preciso de ajuda. Não existe força maior do que a que nasce dessa honestidade brutal consigo mesmo. Não existe liberdade mais profunda do que a de não precisar mais fingir. Imagine agora, como seria a sua vida se, ao invés de manter o silêncio como uma armadura, você o transformasse em um espaço de reflexão e fortalecimento? Como seria se você usasse esse silêncio não como fuga, mas como um lugar seguro para ouvir a si mesmo, se compreender, se respeitar e então agir com consciência? Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo com que se alimenta. E eu te pergunto, com o que você tem alimentado sua alma? Com medo, repressão, isolamento? Ou com coragem, lucidez e sabedoria? O silêncio pode ser um veneno ou um remédio. Pode ser prisão ou caminho de libertação. A escolha é sua. Continue comigo. Vamos aprofundar ainda mais essa jornada, porque existe uma força serena esperando para ser despertada dentro de você. E ela não grita, ela não precisa, ela simplesmente é. Perceba. Há uma diferença abismal entre o silêncio que destrói e o silêncio que cura. O silêncio que destrói é aquele que te impede de ser quem você é, que te afasta dos outros e até de si mesmo. Já o silêncio que cura é aquele que te oferece espaço para refletir, para compreender o que antes parecia insuportável, para reorganizar sua alma em meio ao caos. Mas a maioria de nós não aprendeu a fazer essa distinção. Fomos ensinados apenas a silenciar, sem jamais sermos ensinados a escutar o que esse silêncio quer dizer. Então, a dor vai se acumulando, se transformando num grito mudo que sufoca, que paralisa, que anestesia. E aqui surge mais uma pergunta inevitável: por que temos tanto medo de falar sobre o que sentimos? O que há de tão assustador em admitir: eu não estou bem? Talvez, lá no fundo, você tema ser visto como fraco. Ou pior, teme que, mesmo falando, ninguém ouça, ninguém compreenda. E então parece mais seguro permanecer em silêncio, mesmo que esse silêncio esteja matando você aos poucos. Só que os antigos estoicos não viam o sofrimento como um inimigo a ser negado. Pelo contrário, eles viam nele uma oportunidade de crescimento, uma chance de fortalecer a alma. Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E como saber para onde ir, se você sequer reconhece onde está? Como buscar ajuda, se você nem admite que precisa? É preciso coragem para sair do modo automático e olhar com sinceridade para o próprio sofrimento. Coragem para fazer o que a maioria evita: parar, encarar, compreender. Não se trata de buscar culpados, nem de dramatizar a dor, mas de reconhecê-la como parte da sua experiência humana. Imagine por um instante que a sua dor silenciosa é como uma criança assustada, escondida em um quarto escuro. Ela não precisa de mais medo, nem de mais repressão. Precisa de acolhimento, de luz, de compreensão. O estoico sábio não ignora a sua dor.
Ele a abraça, a observa e, a partir desse gesto, encontra clareza e direção. Na vida moderna, esse gesto é revolucionário. Somos constantemente pressionados a produzir, a aparentar força, a seguir em frente, mesmo quando a alma pede uma pausa. Mas pare, respire e perceba. O seu grito silencioso é um sinal. Não é fraqueza. É o pedido mais legítimo de ajuda que sua alma poderia fazer. E se você pudesse começar a ouvir esse pedido com compaixão, ao invés de silenciá-lo com dureza? E se ao invés de se culpar por sentir, você se permitisse simplesmente sentir, com dignidade, com lucidez? O estoicismo nos oferece ferramentas para isso. O autocontrole estoico não é repressão, é gestão emocional. Não é sufocar, é redirecionar. Não é endurecer, é amadurecer. Quando você entende que não precisa mais esconder o que sente, que pode acolher sua dor sem se identificar com ela, algo extraordinário acontece. Você começa a se libertar. Porque a dor, quando negada, nos escraviza. Mas, quando acolhida, nos transforma. Então eu te pergunto mais uma vez, até quando você vai continuar calado? Até quando vai permitir que esse silêncio dite quem você é, como vive, o que sente? O caminho estoico não é um caminho de indiferença, é um caminho de consciência, de escolha, de liberdade. E é sobre essa liberdade que vamos falar a seguir, porque ela está mais perto do que você imagina. E começa exatamente aqui, onde o silêncio encontra a sua verdade. Fique comigo e vamos atravessar mais essa camada juntos. Agora respire fundo, porque o que vamos explorar aqui é talvez o aspecto mais delicado dessa jornada. O momento em que você percebe que o silêncio não é mais suficiente. O momento em que o grito abafado começa a vazar pelas frestas, mesmo que você tente controlar. É quando, sem perceber, a sua dor silenciosa começa a se manifestar em outros aspectos da sua vida. Na irritação sem motivo, no cansaço constante, na falta de paciência, na dificuldade de se conectar com quem você ama. O que antes parecia contido, seguro dentro do silêncio, agora escapa. E você já não consegue fingir que está tudo bem. E neste ponto, muitos se desesperam, acham que perderam o controle, que fracassaram. Mas a filosofia estoica nos ensina justamente o contrário. Esse é o ponto onde tudo começa a mudar. Marco Aurélio escreveu: a dificuldade mostra o homem a si mesmo. Ou seja, é na crise, quando o silêncio já não consegue conter a dor, que você finalmente se vê como realmente é. E veja, isso não é um fracasso, é uma oportunidade. A oportunidade de parar de fugir, de finalmente olhar para o que você tentou calar por tanto tempo e dizer: eu vejo você, eu reconheço você e a partir de agora escolho agir diferente. Quantas vezes você tentou seguir em frente, fingindo que não estava ferido, que não precisava de ajuda? Quantas vezes acreditou que era mais nobre aguentar sozinho? Mas agora, talvez pela primeira vez, você percebe que não precisa mais fazer isso, que existe outro caminho. O estoicismo nos convida a essa escolha consciente, não uma escolha impulsiva, movida pelo desespero, mas uma decisão madura, serena, transformar a dor silenciosa em força interior. Não há virtude em negar a sua humanidade. Há virtude em compreendê-la e integrá-la. Pense numa represa, segurando toneladas de água. Durante anos, as paredes resistem, inabaláveis. Mas com o tempo, pequenas rachaduras surgem. A pressão acumulada encontra rotas de escape. O silêncio é como essa represa, e a dor como a água represada. Chega uma hora que ou você aprende a liberar aos poucos e de forma consciente, ou as paredes simplesmente quebram. O autodomínio que os estoicos tanto valorizavam é justamente essa habilidade, perceber a pressão interna e agir antes que ela te destrua.
Não se trata de explodir emocionalmente, nem de se tornar refém das emoções, mas de aprender a escutá-las, a dar espaço a elas, a transformá-las em algo construtivo. E então, eu te pergunto, qual seria o impacto na sua vida se você, a partir de hoje, começasse a se permitir sentir e, mais do que isso, a se expressar? Como mudariam as suas relações, sua saúde, sua paz interior, se, ao invés de calar, você escolhesse comunicar sua verdade com serenidade e coragem? Muitos têm medo dessa ideia. Medo de que, ao falar, as coisas piorem. Medo de parecer fraco ou vulnerável. Mas o estoicismo nos lembra que a verdadeira vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. E que assumir a própria humanidade é o primeiro passo para a verdadeira fortaleza. Afinal, o que é mais forte? Alguém que nega a própria dor e se isola, ou alguém que a reconhece, a acolhe e mesmo assim escolhe seguir com dignidade e propósito? Epicteto dizia: o que aflige os homens não são as coisas, mas os juízos que fazem delas. E talvez o seu maior julgamento até aqui tenha sido este: não posso mostrar minha dor. E se, a partir de agora, você mudasse esse julgamento? E se dissesse a si mesmo: posso sim reconhecer minha dor, e ainda assim continuar forte? Essa é a essência do caminho estoico. Não negar a dor, mas transcendê-la. Continue comigo, porque estamos chegando ao ponto mais transformador dessa jornada. A parte em que você não apenas entende a sua dor silenciosa, mas começa de fato a transformar esse grito oculto em uma força serena, presente e livre. Agora que chegamos até aqui, eu quero que você feche os olhos por um instante e respire profundamente. Sinta o peso do silêncio que você carregou por tanto tempo, mas dessa vez, sem fugir dele, apenas sinta, reconheça. Perceba que, apesar de tudo, você está aqui, vivo, presente, consciente e, mais do que isso, capaz de mudar. O estoicismo sempre foi, antes de qualquer filosofia, uma prática de transformação. Não um conjunto de ideias frias, mas um modo de viver mais alinhado com a sua natureza verdadeira, mais próximo da liberdade interior. E essa liberdade começa exatamente aqui, no momento em que você decide que o silêncio não precisa mais ser a sua prisão. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quais pensamentos você tem alimentado nos últimos tempos? De que não pode falar sobre o que sente, de que precisa aguentar sozinho, de que ninguém vai entender, e se eu te dissesse agora, com toda a serenidade possível, você não precisa mais disso. Você não precisa mais ser prisioneiro de uma ideia antiga, de uma crença que te isola, que te machuca, que te faz calar, quando, na verdade, o que você mais deseja é ser ouvido e acolhido. O silêncio que grita dentro de você não precisa mais ser sufocado. Ele pode ser transformado em presença, em clareza, em sabedoria. Não se trata de expor sua alma a qualquer um, nem de dramatizar a dor. Trata-se de escolher com consciência quem merece ouvir a sua verdade, quem está disposto a caminhar ao seu lado, quem pode acolher o que você, até hoje, só conseguiu esconder. E, acima de tudo, trata-se de você mesmo. De antes de tudo, ser capaz de se ouvir, de olhar para dentro com compaixão, com paciência, com firmeza, de parar de se abandonar. O estoicismo é esse convite. Pare de lutar contra a sua humanidade. Abrace-a. Use-a como ponto de partida para o seu fortalecimento. Não como desculpa para se vitimizar, mas como alicerce para se reconstruir. Pense nisso. Como seria a sua vida se, a partir de agora, você se tornasse um espaço seguro para si mesmo? Como mudaria a forma como você se relaciona com o mundo se parasse de carregar esse grito escondido e começasse a viver com mais leveza, mais autenticidade, mais serenidade?
A escolha está e sempre esteve nas suas mãos. Sêneca dizia: o homem que sofre antes do necessário sofre mais que o necessário. E talvez seja isso o que você tem feito. Sofrido mais por não ter aprendido ainda a lidar com a sua dor de forma consciente. Mas agora você sabe, existe um caminho de lucidez, de responsabilidade, de autodomínio. Um caminho em que o silêncio não é mais um grito, mas uma pausa sagrada, onde você se encontra, se fortalece e se prepara para viver com mais verdade. E, se você chegou até aqui comigo, é porque já está pronto para essa mudança. Já está pronto para transformar o silêncio que te machuca na serenidade que te guia. Por isso, eu te convido, deixe nos comentários qual parte dessa jornada mais te tocou. Qual reflexão mais ecoou dentro de você? Sua participação é essencial para que possamos construir juntos essa comunidade de pessoas que buscam se conhecer, se fortalecer e se libertar. Curta o vídeo, se inscreva no canal Universo Estoico e continue comigo nessa jornada de desenvolvimento pessoal e transformação estoica. Lembre-se, a sua dor não precisa ser um grito sufocado. Ela pode ser a força silenciosa que te conduz à sua melhor versão. Até o próximo encontro.